Bom, agora eu gostaria de falar sobre métodos de seleção. A gente já viu alguns deles, né? O mais simples de todos é o simplesmente passar o mouse em cima aqui, ó. Ficou azulzinho aqui, ó. Pum, selecionei, cliquei e selecionei. Assim, é importante a gente conhecer as técnicas para fazer a seleção dos elementos, porque existem várias e ficar bom nelas vai fazer com que a sua experiência no Revit seja bem mais interessante, mais fluida, assim, você vai ficar bem mais rápido e vai manejar o Revit com muito mais confiança. Se a gente quiser selecionar apenas esse elemento, tá fácil aqui, ó, cliquei no elemento e selecionei. Porém, existem outras técnicas para seleção. Uma outra técnica para seleção é, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tenho aqui essa porta aqui, certo? Passei o mouse sobre a porta, ainda não selecionei, eu simplesmente passei o mouse sobre a porta. O elemento já ficou azul. Se eu pressiono a tecla Tab, ele vai variar aqui, ó, para o outro elemento que está embaixo, que na verdade está junto com a porta, que é a parede aqui, essa curtain wall, que é uma parede de vidro que tem aqui, certo? Então vamos aqui para a nossa visualização 3D, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Apertei aqui, ó, na tecla de atalho 3D, como vocês já aprenderam. E aqui, ó, tô com o mouse em cima dessa janela aqui, certo? Se eu clicar, selecionei. ESC uma vez para sair aqui da seleção. Se eu tô aqui em cima dessa porta, mas na verdade eu não quero a porta, eu quero a parede que está ali, né? Assim, bem próximo ali. Pressionei a tecla Tab, a minha seleção variou para a parede. Agora, se eu clicar, ó, vou pegar e selecionar a parede. Legal? Então, o Tab aqui nos ajuda a selecionar outros elementos que estão próximos aqui uns dos outros. Que mais? Eu posso selecionar um objeto, segurar o Ctrl e selecionar outro objeto, e aí eu adiciono na seleção, certo? Selecionei aqui, ó, essas janelas. Eu posso ainda apertar o Shift para tirar um elemento da minha seleção, ó, o símbolo menos ali, ó. E aí eu estou tirando os elementos da minha seleção. Ou ainda eu posso puxar aqui, ó, fazer uma box aqui, uma janelinha, e selecionar vários elementos ao mesmo tempo. Certo? Vamos aqui, ó, nesse caminhozinho aqui, ó. Eu quero selecionar essa parede aqui, mas eu também quero selecionar essa, então eu vou lá, ó, seleciono as duas ao mesmo tempo. Ó, interessante que se eu puxo aqui para o lado direito, eu tenho essa janela aqui, ó, e ela está contínua. Então, para que eu consiga selecionar o objeto, eu preciso que a janela circule o objeto de forma completa. E aí sim eu consigo selecioná-lo, né? A janela tem que contornar o objeto inteiramente. Se eu fizer pelo lado oposto aqui, ó, a minha seleção, ela não é mais contínua, né? O quadradinho ali, ó, ele passou a ser pontilhado, certo? E aí eu só preciso encostar no elemento para que eu selecione o elemento. Tá vendo aqui, ó? Se eu soltar aqui, ó, vou selecionar todo esse elemento aqui de topografia aqui, né, que é do terreno aqui, certo? Então, ó, quero selecionar esse Wind Power Generator aqui, ó, bacana demais. Se eu quiser selecionar só esse aqui, ó, eu tenho que, usando a janela contínua, eu tenho que selecionar em torno dele de forma completa. Agora, se eu fizer pelo outro lado aqui, ó, a janelinha pontilhada, só de eu passar aqui, ó, já selecionou. Então, é bem interessante. Se eu quiser selecionar todos eles aqui, ó, passei. Nossa senhora, mas selecionei muito mais do que eu queria. Então, eu posso usar o Shift para diminuir a seleção, e aí eu vou retirando os itens que eu não quero, certo? Shift. E aí, ó, tirei da seleção aqui tirei da seleção aqui esse outro item. Eu posso utilizar mesmo, combinar técnicas, por exemplo, o Shift mais essa outra técnica aqui, ó, para tirar tudo que eu não quero. Legal? Então, assim, é importante conhecer esses comandos para seleção, porque eles vão permitir que a gente faça várias
seleções de forma bem rápida. Outra coisa também, em relação ao Tab, eu estou aqui em cima de uma janela. Se eu pressiono Tab, eu troco para o outro elemento que está próximo ali, certo? O Tab também permite que eu faça é selecionar em cadeia. Vamos lá para uma vista aqui, ó, para uma vista de planta aqui, vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu estou aqui nessa parede, ó, passei e selecionei. Se eu aperto Tab, o Revit me apresenta uma seleção em forma de cadeia. Tá vendo que ficou colorido aqui em azul? Se eu seguro Ctrl, eu seleciono toda essa parede aqui. O que isso quer dizer? Que eles estão formando uma cadeia aqui, né? E essa cadeia é formada pela essa interseção aqui. Então, eu quero selecionar não só essa parede, mas também a parede ali do lado. Eu vou simplesmente apertar o Tab e aí eu consigo selecionar toda a parede. Essas seleções por cadeia, elas acontecem sempre que existem dois elementos de mesma categoria que se encontram num endpoint, num ponto final aqui, ó, como esse ponto aqui. Então, vocês observem que aqui, por exemplo, eu não estou selecionando essa parede, porque aqui não é um endpoint, aqui é uma interseção. Então, assim, o Revit não consegue entender isso como sendo uma cadeia, tá certo? Bom, que mais? Acho que a ferramenta mais interessante de seleção, ainda não falei, é o filtro. Selecionei aqui, ó, vários elementos, certo? Ó, vamos lá. Selecionei aqui, ó, uma pancada de elementos, múltiplos elementos, categorias foram selecionadas. Eu vim aqui do lado, ó, tem um filtro aqui, ó. Eu cliquei nesse filtro, tá aqui tudo que foi selecionado. Ah, não, na verdade, eu não quero, eu só quero as portas. Então, eu vou aqui, ó, check none, vai desligar toda a seleção e vai voltar aqui só para a porta. Se eu der OK aqui, ó, o que acontece? Ficaram selecionadas só as portas, tá aqui de azulzinho, aqui dá para perceber que foram selecionadas só as portas. Tá vendo? Então, assim, esse filtro é interessante para quando a gente tem muitos objetos muito próximos uns dos outros e a gente precisa encontrar exatamente quais que a gente precisa. Nesse caso aqui, eu quero só as furniture, só os móveis. Então, vem aqui, ó, selecionei só os móveis, fiquei com a seleção aqui só dos móveis. Tá ok? Ficou claro, pessoal, em relação à seleção? Vocês vão treinar bastante isso aí, e aí daqui a pouco vocês vão estar dominando os comandos de seleção. Valeu! Bom, ainda sobre seleção, eu gostaria de falar sobre alguns botões que a gente pode ver aqui embaixo, aqui na tela, né? A gente já conheceu esse botão dos filtros, né? Quando a gente seleciona vários elementos. Quando a gente seleciona vários elementos e quer selecionar apenas alguns deles, a gente utiliza o filtro aqui, por exemplo, só para pegar os Generic Models, por exemplo. As outras opções são essas aqui. Essa primeira opção aqui, a gente passa o nome e a gente vê, são os Select Links. Então, esse botão aqui permite ou não que a gente selecione arquivos que foram linkados aqui no nosso projeto. Como vocês vão aprender nos próximos vídeos, a gente tem uma aba aqui que é de Insert Links, e com esses botões aqui a gente vai linkar outros projetos, outros desenhos, outros arquivos dentro do nosso projeto. Por exemplo, se a gente está trabalhando aqui com arquitetura, né? com um projeto arquitetônico, e a gente precisa colocar, sei lá, a gente precisa fazer uma modelagem de um pilar aqui, só que a gente não sabe onde vai ser esse pilar, mas a gente já recebeu um desenho de DWG lá do escritório de estruturas, mas os caras lá são meio dinossauros e não utilizam Revit ainda, eles fizeram em AutoCAD. Então, a gente vai aqui, ó, Link CAD, e aí vai abrir essa janela de seleção aqui, a gente vai procurar o arquivo de DWG,
e vai linkar ele aqui no Revit, ele vai aparecer como underlay e bacana. A gente vai ver isso com mais calma, mas esse botão aqui, ele vai permitir ou não que a gente clique nesse objeto. Eu não tenho nenhum link aqui para dar o exemplo. Mas, por exemplo, esse aqui, ó, que são os Selected Pin Elements. Então, esse botão permite ou não que a gente selecione elementos que estiverem pinados. O que é o pin? Eu tenho aqui uma coluna de concreto. Essa coluna, né, esse pilar, ele está aqui no meio e eu não quero que ele seja movido, eu quero prevenir que esse objeto mova por algum motivo. Então, eu posso vir aqui, ó, pin, PN, e se eu aperto aqui, esse objeto ele foi pinado. Ele agora não pode ser movido. E como eu tenho um X aqui, ó, nos Pin Elements, eu não consigo selecionar esse objeto. Por mais que eu queira, eu não consigo selecioná-lo. Se eu aperto aqui de novo, agora é permitido que eu selecione os objetos, mas eles ainda estão pinados, eu não consigo movê-los. Eu vou tentar mover aqui e não vou conseguir. Agora, se eu tirar o pin aqui, ó, beleza. Agora tá bacana, eu posso mover aqui, inclusive vai dar um warning aqui de algum problema, sei lá, mas eu vou dar um cancel aqui porque eu não quero mover esse pilar de lugar, por enquanto. Tá ok? Então, vários elementos serão pinados ou não. Eu vou piná-los ou não, se eu quiser prevenir que eles sejam movidos. E aí, se eles estiverem pinados ou não, eu vou poder movimentá-los ou não. Esses mesmos botões estão aqui em cima, aqui na aba Modify. Eu posso... São os mesmos botões aqui, eu apertei aqui, selecionei todos, liberei aqui do lado, estão todos liberados aqui para seleção. É importante a gente saber isso, ó, porque de repente a gente vai clicar aqui no elemento e não vai conseguir selecionar. A gente vai, pô, eu quero selecionar esse pilar aqui, o que está acontecendo? Aí, ó, os objetos estão pinados, não podem ser selecionados. Então eu vou clicar aqui, e aí eu clico de novo, eu descubro que está pinado aqui, ó, tá com esse pin aqui que impede que ele seja movimentado. Tá ok, pessoal? Importante a gente ficar alerta sobre isso também. É muita coisa, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar lá, tá? Fiquem tranquilos, podem liberar essa ansiedade aí que a modelagem vai começar em breve.